Estamos estudando o livro A Família em Meio à Tormenta, como a cruz redefine o lar, e nós estamos no capítulo 5, falando sobre a família da igreja. Nós vamos recapitular o que nós falamos na última aula, só uma breve ou não recapitulação. Começamos com um exemplo de uma moça que via famílias indo para a igreja e talvez pensava, ela disse, na verdade, e pensava em ser deslocada numa igreja tão familiar, que era tão importante participar de uma família nuclear. E a reflexão: solteiros são acolhidos na igreja? E nós refletimos que é muito importante que estejamos em coletivo e com conexões profundas, e há consequências graves se nós, na igreja, perdemos o senso de família, o senso de que a família é uma igreja. E se nós acharmos que essas conexões podem ser resolvidas apenas pela família natural, pela família nuclear, pois bem, nós sabemos que há pessoas solitárias e talvez algumas das mais solitárias vivem em família, na correria de servir uma família. E são solitárias em suas famílias e não podem o ser aqui na igreja. Lembrando que a igreja não é uma coleção de famílias, mas é família. Ela não pode ser simplesmente receptiva a famílias, ela é família. Também falamos que governar a casa e governar, perdão, eu coloquei errado aí, né? Governar a igreja e governar a família são a mesma habilidade, como nós podemos ver na ordem aos pastores. Falamos que, apesar da importância de famílias, e em especial uma família, a família de Abraão, nós vemos que a nova aliança passou por família, mas ultrapassa o que é isso. Então a família de Israel deveria sobreviver para vir uma família maior. Então a ideia de usar essa família de Israel, usar a família de Jacó, usar a família de Abraão, é de formar uma família ainda maior, a família da fé, a família dos verdadeiros filhos de Abraão. E isso foi mostrado ainda mais em Cristo no nascimento virginal. E o nascimento virginal também nos mostra isso. Ali nós temos uma continuidade, mas ao mesmo tempo a interrupção dessa ideia de família de Israel. Então, Jesus supera, também vimos como rei e sacerdote, o conceito familiar típico, esperado principalmente em Israel. Como filho de Davi, ele supera com Davi chamando ele de Senhor. Como sacerdote, ele supera sendo de uma ordem eterna em Melquisedeque. Então, conversando com Nicodemos, vimos que até para um judeu é necessário nascer de novo. E terminamos a aula vendo o Cristo triunfante, depois de vir, morrer, passar dias sepultado e ressurgir, ele diz em Hebreus 2:13, aqui estou, eu com os filhos que Deus me deu, e vocês estão incluídos nesse versículo. Sendo assim, a frase que concluiu a última aula, nossa identidade se encontra nele. A história dele agora é nossa também. Sua linhagem é nossa. Sua herança é nossa, e sua família agora é a nossa. Se estamos em Cristo, temos um novo Pai, novos ancestrais e nova família. Temos uma igreja. Temos uma igreja. Sendo assim, após essa recapitulação, quero dar uma pausa antes de prosseguir este capítulo, e se Deus permitir, encerrar. Algum irmão quer fazer alguma pergunta sobre isso que tratamos na última aula? Ou algum comentário? Lembremos, nós já falamos isso em EBD. Nós estamos aqui para edificar uns aos outros. E uma dessas formas é a contribuição dos irmãos. Então vocês podem ajudar, talvez o que você venha a falar possa auxiliar os irmãos. Então não fique com medo, o EBD pode levantar a mão, interromper a qualquer momento, nós precisamos voltar a frisar isso.
Estou falho nisso. Voltar a frisar que os irmãos podem falar, podem perguntar, podem participar. Não há compromisso aqui de sequência. Não, nós temos uma meta de terminar este capítulo hoje. Não. A meta é sairmos daqui edificados pela palavra de Deus. E os irmãos todos são capacitados pelo Espírito Santo a contribuir com isso. Há algum comentário? Alguém aí que anotou, lembra de alguma coisa e queria falar sobre isso? Estão anotando? Ainda temos anotado? Nós fizemos esse desafio aí anos anteriores, a vida passa rápido, né? E já tem gente acostumada a anotar. Continuem, anotem. É um método importante para lembrar, para mastigar, para redesenhar dentro do seu próprio raciocínio, se apropriar. A gente tem que lutar pela palavra de Deus. Não podemos ser relapsos, relaxados ou achar, não. Espero que a pessoa seja habilidosa o suficiente para eu entender aqui sem precisar me esforçar. Não é este o relacionamento que queremos cultivar em você com a palavra de Deus. Lute para entender a palavra. Depois de tudo isso, alguém quer falar alguma coisa? Não? Sim. Então, durante a aula, durante o conteúdo desta manhã, também, ergam a mão, participem, estão convidados a isso. Vamos então prosseguir. Nós temos, à vista de tudo isso, e olhando para uma nova identidade em Cristo, olhando para um novo passado em comum, um novo representante que é o nosso Senhor Jesus, olhando para uma herança em comum que nós temos, olhando esse conceito de família que supera toda outra família, nós precisamos entender que na igreja acontece uma mudança surpreendente de nosso conceito de família. Isso supera muito o que foi entendido por alguns, ou vários, no Antigo Testamento, de que seria a família de Deus apenas um Israel étnico, apenas a descendência de sangue, e os que aderem pela circuncisão. Não, temos um conceito de família de Deus que é muito maior e mais amplo. Vejam, Isaías 56, versículo 3. Alguém pode ler Isaías 56, versículo 3? É um belo versículo. Dentro do seu contexto é mais poderoso ainda, e nós vamos entender o seu significado aqui para o que nós estamos dizendo. Estamos falando do povo de Israel em exílio, nós temos um profeta falando sobre a restauração do povo, e ele vira e fala para estrangeiros e eunucos. Isso é só o evangelho, isso aqui é maravilhoso, porque estamos aqui falando de um povo que a sua descendência importa, de um povo que separar-se dos demais foi muito importante e frisado pela lei, mas um profeta de Deus a esse povo está falando sobre a inclusão de estrangeiros nesse povo. Olha o quanto isso é difícil para um israelita, ou melhor dizendo, um judeu aqui no exílio, entender o que está sendo falado por Isaías. Esse povo deve ser mantido separado, a linhagem desse povo importa. Só que fala a estrangeiros, vocês não podem se sentir à parte desse povo. Vocês não podem se sentir isolados de Deus. Falando a estrangeiros. Então, para um povo que espera que o Messias venha da sua linhagem, separar-se é importante, mas também propagar-se é importante. E olha para eunuco, aquele que foi impedido da possibilidade de se propagar, aquele que foi castrado para servir a um rei pagão.
sem distrair-se com família, sem se distrair com os desejos carnais, nesse sentido, não seria estranho a promessa estar associada aqui a estrangeiros e eunucos? Não é no mínimo estranho para um judeu naquela época? Para quem não está entendendo, estamos falando que aquele povo, por causa do seu pecado, saiu para o Egito, saiu para o exílio. O exílio está lá na Babilônia ou espalhado. E para este povo é pregada a restauração. E se nós vemos um povo onde a linhagem dele viria o Messias, primeiro, precisa ser um povo. E segundo, precisa ter uma linhagem. E em meio às promessas de restauração desse povo, está sendo falado, o estrangeiro não se sinta à parte desse Deus. Eunuco, não se ache infértil. Isso daqui é de virar do avesso, como todo o Evangelho sempre mostra, de virar do avesso certos conceitos. Pois bem, o autor aqui do livro, abre parênteses aqui para um exemplo dele, ele tinha sido chamado para substituir um amigo que ia dar uma palestra numa igreja que esse amigo dele conhecia para homens, era um congresso de homens. Ele falou, você me substitui lá, pregando no meu lugar, num congresso de homens? Ele falou, pode deixar, eu substituo. E o grande erro do autor, segundo ele mesmo, foi não querer entender o público dele. É muito ruim você falar com um público que você não conhece, aí você fala, mas a mensagem é a mesma. Pois bem, aí ele preparou uma mensagem aqui, já que é um congresso de homens, falando sobre lutar contra algumas tentações sexuais e manter a fidelidade sexual no casamento, no congresso de homens. Aí ele chegou no dia, segundo ele no livro, mais novo lá tinha 88 anos. Era um congresso de homens idosos. E ele tinha preparado. Ele foi à frente, falou tudo. Um dos velhinhos chegou nele depois, muito bom, irmão, parabéns, parecia Ezequiel falando ao vale dos ossos secos. E obviamente ele ficou muito envergonhado e aprendeu a lição, né? Precisamos conhecer o público que nós vamos falar, precisamos conhecer o público. Só que ele diz aqui que lembrou disso ao ler esse texto, porque parece bem mais realista falar a idosos a mais de 88 anos sobre uma vida sexual saudável do que falar para um eunuco que ele não precisa se achar infértil. Parece mais fácil, porque para um eunuco não se sinta infértil é algo mais impossível ainda, é algo mais milagroso ainda. E como isso se dá? Como o Evangelho pode prometer a um eunuco, você é fértil, não se ache infértil. O texto diz, Isaías 56, 4 e 5, alguém pode ler? Isaías 56, 4 e 5. Isso é concedido até ao infértil. Isso é concedido até ao eunuco. Algo maior. Mas você fala, maior do que filhos e filhas. É exatamente isso que está falando. Maior do que filhos e filhas. Algo eterno. Algo permanente. Então, o que o Evangelho está prometendo, o que a nova aliança está prometendo, é que era possível ter esperança de levar o seu nome à frente. Era possível para alguém que não conseguiria ter filho, ter um memorial do seu nome contínuo. E mais do que isso, Jesus, o próprio Cristo, concede isso, não só deixando um nome, um legado, mas levando você mesmo, levando a própria pessoa a ver esse legado e esse futuro, participando dele eternamente. Mesmo os
que não têm família, mesmo os que não têm a cidadania deste povo. É possível. O texto prossegue, Isaías 56, 6 a 8, diz: aos estrangeiros que se acham, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que ainda congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Haverá uma grande congregação de todos os povos, línguas e nações. Isso daqui está sendo prometido onde? Vamos localizar, estamos falando de Isaías 56, se olharmos ali, é após uma sessão falando do servo sofredor, falando do servo que seria ferido por nossos pecados, e aqui está dando uma clara definição do que seria isso. Afinal, Isaías 53, versículo 5 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós estamos falando de um coletivo, estamos falando de alguém que morreu por nossos pecados, e esse nossos poderia ser pregado ao Israel que achasse, é só pelos de Israel, é só pelos da nossa família aqui, de Abraão. Mas Deus está ali claramente redefinindo nossos, deixando claro que também envolve estrangeiros, também envolve essa linhagem que não veio de Abraão, mas vem da fé. Sendo assim, Jesus defende esse templo. Quando Jesus, naquela situação onde ele fica muito irado e sai ali derrubando aquele comércio, aquela venda que havia dentro do templo, ele defende o templo falando e lembrando deste verso. Em Marcos 11, 17, alguém pode ler? E o Espírito Santo, desde o Pentecostes, ou ainda na visão de Pedro, no preparo dos apóstolos, ele estava mostrando que é o Evangelho para toda a tribo, língua, nação, raça, para todos, não só para um povo, mas para todos. Nós formamos uma grande congregação, uma grande família. Então, é interessante que quando vemos isso que Cristo estava falando, o Evangelho é para todos, aquilo que o Espírito estava capacitando para levarmos o Evangelho a todos e formarmos, independente da sua família original, uma grande família de Deus. Um dos primeiros a participar dessa extensão nacional para internacional do Evangelho é um eunuco. Então, um dos primeiros participantes é justamente aquele etíope que é eunuco, que estava lendo o quê? Isaías. Justamente ao ler Isaías, foi instruído ali por Filipe, e naquele momento ele não era mais um forasteiro, mas um concidadão dos santos. Não era mais um peregrino qualquer, mas foi trazido aqui, não como uma árvore seca, membro da família de Deus. É este o verso que nós estávamos celebrando, que começa, a gente pode ver logo nos primórdios, com esse eunuco etíope. É justamente lendo Isaías, o Isaías que falou sobre o eunuco não ser infértil e o estrangeiro ser incluído na família de Deus.
E aí nós lembramos Efésios 2, 18 e 19. Vamos ler a uma só voz de novo? Por quê? Imagine essa mensagem sendo pregada ao estrangeiro. Imagine essa mensagem sendo pregada ao que não tem cidadania. Imagine essa mensagem sendo pregada ao que é eunuco. Imagine essa mensagem sendo pregada àquele que está desgarrado da sua própria família, aquele que foi rejeitado pela sua própria família. Imagine aquele que se sente solitário. Imagine aquele que se sente incapaz de deixar um legado. E essa mensagem sendo falada: você não é mais forasteiro, você não é mais estrangeiro, você não é mais um peregrino, você é concidadão de todos os santos, você é família de Deus. Então é natural para nós o ímpeto, o desejo de pertencimento, o ímpeto por pertencer. E na igreja nós pertencemos. Na igreja nós pertencemos uns aos outros. Nós pertencemos a Deus, mas aqui em especial na nossa coletividade nós pertencemos também uns aos outros, como irmãos, como pessoas de uma mesma herança, como pessoas de um mesmo futuro. E quando nós usamos esse termo irmã parece metafórico e às vezes abstrato demais, mas nós precisamos entender como isso abala aquela ideia da antiguidade, aquela igreja antiga, conforme eles entendiam que ser irmão seria partilhar de uma mesma história, ou seja, incluir essas pessoas no mesmo legado. Imagine um judeu chamando um gentil de irmão, e falando: nós somos participantes de uma mesma origem, nós somos caminhantes de um mesmo caminho, nós temos no futuro um mesmo local para chegarmos. Então, a mesma herança no futuro, o mesmo passado, isso é ser irmão. E quebrar a barreira de divisão entre judeus e gentios, isso é mostrar uma família mundial. Isso é mostrar uma família que supera toda tribo, povo, língua e nação. Dentro da família, nós vemos que há obrigações intensas. Isso eu acho interessante, que até Marx percebe isso. Alguém já ouviu falar em Karl Marx? Ele mesmo percebe isso, o quanto as pessoas são devotas naturalmente às suas famílias. E viu que um dos fundamentos do capitalismo é a família. Por quê? Porque a pessoa, ela topa trabalhar o mês inteiro, suar e viver, querendo sair do trabalho, mas falando: não, eu tenho uma responsabilidade para com uma família. E pessoas trabalham em prol da família. E ele viu que as pessoas não trabalhariam por toda a sociedade, porque tem uma família. Então a família é uma das maiores forças do capitalismo, segundo Marx. Então deveria ser ressignificada a família. Os filhos não pertencem aos pais, mas sim ao Estado. Então ele começa a dizer que os seus filhos deveriam servir ao Estado brasileiro, digamos assim, aplicando a nós aqui, não às famílias. Isso é uma pauta política hoje em dia. As crianças são educadas pelo Estado e para o Estado, não com as famílias donas ou determinantes finais de quem elas são, inclusive em sua educação, segundo a nossa própria Constituição. Então, olhando o quanto as pessoas estão dispostas a se sacrificar por sua família, chamar este local de família tem que ter um significado profundo. Chamarmos uns aos outros de irmãos precisa ser real, precisa ter efeitos.
Nesse sentido, essas obrigações intensas que temos em família precisam ser refletidas aqui. E a igreja, então, a igreja primitiva, entendendo que esse irmão cuidava dos seus necessitados, pediam conta dos pecados dos irmãos. Por quê? Porque nós precisamos carregar os fardos uns dos outros. Por quê? Somos família. Somos família. Isso daqui não é conversa para boi dormir, não é alguma coisa abstrata, mas é uma realidade que precisa ser vivida neste local. E se estender a outros locais, mas entre estes daqui que estão se reunindo, pactuaram e se dizem em Cristo, família. Carregamos os fardos uns dos outros porque somos família. O autor diz: o fato de cada pessoa ter um dom para a edificação do restante é mais uma maneira de Deus sinalizar para nós que pertencemos. Esquece o isolado, esquece o dono do próprio nariz, esquece a pessoa que em si mesmo basta, ou em seu próprio núcleo basta, estando aqui e Deus fazendo um corpo e fazendo pessoas diferentes e complementares. Isso mostra, você não pertence a si, mas você pertence a uma família. Você pertence, somos desejados. Há uma necessidade mútua aqui dentro. Há pessoas carecendo de você aqui dentro. Somos amados, desde aquele que nos amou primeiro, mas atravessando a cada um de nós, somos amados e devemos o ser um pelo outro. Como virar as costas para essa família? Como achar que podemos não nos dedicar em amor e cuidado e zelo e compreensão e batalha a essa família? Alguém quer complementar? Sintam-se à vontade. Fique à vontade. Tem um livro do Alan Porto, que chama, acho que é Produtividade Redimida. E aí tem uma parte dele que eu até coloquei nas redes sociais quando eu estava lendo, porque falou muito comigo, que fala assim: toda alta performance centrada exclusivamente em si mesmo é um exercício inútil. Fomos criados para fora de nós. E nosso chamado é para servir a Deus e ao próximo. Então, não importa, a gente não tem como ficar... Os dons não são para nós, né? Os dons são para servir o outro, né? Então, aí vem... Ele até fala da parábola lá dos talentos, de esconder, né? Mas é sempre focando nisso, né? Focando, não adianta, você quer ser produtivo, ter bastante, sei lá, bens e ir atrás de sucesso na vida, mas esse não é o foco. O foco dos seus dons é para servir ao outro, né? Exato. Então, o sentido de nós está exterior a nós. É interessante nesse ponto de vista, principalmente eu que gosto muito dessas visões políticas, o que Marx propõe, então, é a superação da família para destruição da família. O que nós vemos aqui no nosso sistema comum é a família continuando e perdurando por muitos momentos pelo egoísmo da família e para servir os seus interesses individuais e às vezes desmoronando por causa da individualidade exacerbada dentro da própria família. Mas o que o cristianismo, diferente do comunismo, do capitalismo, é que você cumpra a função da sua família, colocando no devido lugar, que não é simplesmente egoísta, que não é simplesmente você viver isolado, mas você colocar a família de Deus acima da sua própria família, a fim não de que sua família seja destruída, mas resgatada, a fim de redenção da família, que é entendê-la como serva, que é entendê-la
dentro de uma família maior, que é conduzi-la a Cristo, que é conduzi-la a mais do que a si mesma. Nós estamos ensinando por nós mesmos, como servos que vivemos para outros, que a nossa família é serva que vive para outros. É uma família que só existe por outra família, não por si mesma. A família de Deus. Nós somos família. Isso quer dizer que nenhum cristão vive sozinho, nem morre sozinho. É interessante, e isso é realmente interessante, o quanto nós podemos pensar, quando alguém falece, os que vão lá são conhecidos, são pessoas que tinham homenagens a ser feitas, mas sempre o núcleo dos que mais permanecem lá são quem? Família. Nós precisamos ser o núcleo dos que permanecem lá. Nós precisamos ser um núcleo de consolo íntimo. Não aquele consolo igual àquela colega do trabalho que passa lá para... Eu vim aqui, eu assinei o livro, eu estive aqui do seu lado, eu dei o abraço, eu dei os meus pêsames e fui embora. Nós precisamos ter uma estrutura de família também nesse momento. Nenhum cristão vive sozinho, que também é difícil, nem morre sozinho aqui. Não existe cristão isolado. E nesse sentido também não existe unidade familiar cristã isolada. Não existe. Por essa natureza familiar da igreja, questões familiares não importam só para a família em si, mas para toda a igreja. Quando nós olhamos ali em textos, Efésios 5, Efésios 6, Colossenses 3, tudo isso. Será que eu passei? Sorry. Eu até passei aí. Só aguardar aí, não culpe o pessoal dali não, tá? Nós vemos que as instruções são feitas para famílias. Para famílias. E como famílias devem se portar. Então, nesse sentido, os valores familiares que nós entendemos não são simplesmente valores que seguem biologia, seguem a ideia aí de Darwin, seguem a ideia de genética. Não, estamos falando que superam isso. Estamos falando que o cristão vai pensar até na possibilidade, isso daqui é bem propício a nações mais envolvidas, às vezes vemos muito mais sentido nos Estados Unidos, mas precisamos ver e adaptar a nós aqui. Ter um quarto a mais para receber uma moça expulsa por uma gravidez indesejada. Nós temos ali um lugar a mais à mesa para receber alguém que está precisando, que está com fome, alguém que precisa não dormir sozinho para voltar ao seu vício de embriaguez, e a gente acolher. Isso é ser cristão. Isso é entender que a nossa família também precisa contar com aquele em adoção. Nós precisamos ser pessoas que adotam. Nós precisamos de adoções. Eu vejo, e particularmente nós acompanhamos, aqui na igreja, a luta que é com Cláudia e Flávio. Que viram um parente que não é ali biológico filho deles, em uma situação de vulnerabilidade, o que fizeram? Levaram para casa e estão pagando o preço de servir. E estão tendo suas dificuldades, as suas batalhas, mas servindo, entendendo o que é ser aberto. E aí nós estamos falando não só de parentes, mas de qualquer pessoa dentro do reino, abrindo casa para pessoas dentro do reino. Isso é ser família. Então, quando o cristão abre as portas para uma mãe solteira, um homem desempregado ou um adolescente problemático, não está fazendo caridade ou egoísmo. Está fazendo o que é ser família. Sem sentimento de obrigação, sem sentimento de retorno, é sendo família. Como poderemos perder essa visão? Como nós podemos perder essa ideia de que é muito mais do que genética?
é muito mais do que genética. Somos família, não vivemos sozinhos. Essa instrução que nós temos agora no slide correto, essa instrução, seja Efésios 5, Efésios 6, Colossenses 3, instruindo como famílias devem se portar, como famílias devem ser. Está falando de famílias em Cristo. Famílias em Cristo. Nesse sentido, meu casamento é da conta da igreja. As lutas de meus irmãos solteiros são problemas meus. Não são só deles, são problemas meus, são lutas minhas também. As lutas dos meus irmãos da igreja são lutas minhas também, são problemas da minha casa, são problemas da minha família. Nós pertencemos uns aos outros, precisamos ter essa concepção. Você, então, nesse sentido, foi chamado para ser pai ou mãe, irmã ou irmão, quer você tenha uma família natural ou legal, legal no sentido de adotiva, legalizada, né? Quer não importa, não, mas eu sou sozinho nesse mundo, não tenho mais família, fui órfão, não tenho ninguém. Você foi chamado para ser pai ou mãe, irmão ou irmã, dentro da família de Deus. Olha o que diz em 1 Timóteo 1:2. Como Paulo trata Timóteo? A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Verdadeiro filho na fé. Ele o trata como filho. Não somente a Timóteo, mas olha aos Gálatas, Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem, de novo, sofras dores de parto até Cristo ser formado em vós. Olha o comprometimento com a família. Preciso batalhar, cuidar. Não é isso que se faz normalmente na família. Olha lá, precisamos dar uma boa educação. Eu fico tentando ensinar, eu corrijo, eu disciplino, eu gasto tempo, eu tento colocar na melhor escola, eu tento... Opa, está tendo dificuldades. Ele está colocando assim como pai e mãe aqui. Pai e mãe, tá? Porque sofre dores de parto. Fazendo o quê? Fazendo nascer Cristo, formado naquelas pessoas. Fazendo ali Cristo ser configurado naquelas pessoas. Nós precisamos também aqui na igreja de pais espirituais. Olha os cristãos coríntios. 1 Coríntios 4:15. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ele está falando como pai deles, gerado pelo Evangelho, gerando pessoas pelo Evangelho. É essa família que está sendo referenciada. E aí nós nos tratamos como família. Nós precisamos nos tratar como família. Olha o que diz em 1 Timóteo 5:1-2. 1 Timóteo 5:1-2. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. Vai falar com uma pessoa mais velha? Não é de qualquer jeito. Não é pelo seu ofício. Ele está falando, não, pastor, tá? Não é, eu sou pastor aqui, homem idoso. Toma essa bolacha aqui na cara. Não. Exorta-o como a pai, aos moços, como a irmãos. Versículo 2, as mulheres idosas, como a mães, as moças, como a irmãs, com toda pureza. Isso é viver família na igreja, isso é entender a família da igreja. Então, todos nós aqui, entre nós, precisamos viver família, Nós precisamos e devemos ter mães e pais espirituais aqui entre nós, que lideram, que alimentam, que formam Cristo nas pessoas, em outros, aqui dentro da igreja. A igreja precisa conectar gerações. Mulheres mais velhas precisam levar mais novas a Cristo. Homens mais velhos precisam levar mais novos a Cristo. Como vocês estão sendo pais e mães espirituais aqui dentro?
aqui dentro. Existe, obviamente, o autor coloca uma acusação comum, né? Jovens não querem ouvir. Eu vou me fazer aqui justificado porque eles não querem ouvir os mais velhos, eles não querem saber do que eu tenho para falar. Já vimos isso acontecendo, 1 Reis 12:8, e vimos um reino partido por causa disso, né? Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou o conselho dos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Isso é um padrão histórico para muitos jovens? Infelizmente acontece. Que onde seu reino foi partido. Esse daqui é o filho de Salomão, Roboão, seguindo o conselho dos jovens, ignorando o sábio conselho dos mais velhos. Ok, temos muitos jovens que não seguem o conselho dos mais velhos, só que o autor diz que a percepção dele é que os mais novos não estão indispostos, não. Eles procuram mentores. E mentor aqui, ele faz questão de afastar a ideia. Esses mentores não são alguém que, eu vou passar as minhas habilidades, eu vou falar sobre aquilo que eu sou bom. Não é esse o interesse. Não é alguém que é tipo de um coach. Não é isso. É mais semelhante ao quê? A um pai, uma mãe. Um pai é boa, né? Um pai e uma mãe. É isso que eles precisam. Às vezes, é só isso que eles estão procurando nos seus mentores aqui, nos seus discipuladores mais velhos aqui. Família. Apenas família. Imagine o seguinte: se é difícil fazer amizades, é difícil chegar numa pessoa e poder ser rejeitada por ela, tá? Poder ser isolada e não receber dela aquilo que você está pedindo, mais difícil ainda chegar numa pessoa e falar, você pode ser meu pai espiritual, minha mãe espiritual. É difícil pessoas procurarem humildemente alguém para seguir também. Só que é um aspecto fundamental da fé cristã. É um aspecto fundamental este guiar pessoas. Então Deus concedeu a sua palavra, mas também concedeu à igreja e um aprendizado com o corpo de Cristo, mediando o aprendizado da palavra. Não é um isolado que lê, mas pessoas que buscam viver a palavra. Nós precisamos entender isso e aplicar isso como uma família aqui dentro. O que nos tem tornado difícil isso? Quais são os nossos desafios? Podem pensar os mais velhos, eu não sei se eu estou apto para dar conselhos bíblicos. Primeiro, leia a Bíblia. Leia as Escrituras. Isso é indispensável para cristãos. E segundo, você pode achar que não fala a linguagem do jovem, você pode achar que não entende o mundo do jovem hoje em dia, e isso é legítimo você achar. Mas talvez ele só precise de alguém que tenha mesmo uma cabeça e uma ideia diferente, mas para citar as Escrituras, para guiá-lo a Cristo, para falar sobre o quanto ele precisa de um abraço. Ou talvez precise de um macarrão mesmo, bem temperado. Jesus disse que carregar a cruz significa estar disposto a afastar-se aí de pai, de mãe, de irmão, de irmã. A igreja primitiva estava cheia de pessoas que fizeram isso, porque foram rejeitados pela sua família, que aderiram àquilo que eles entendiam que era uma seita, novidade ali, e era estranha. E aí rejeitaram seus parentes, rejeitaram eles em sua casa, e acabaram fora da sua própria cultura. Da sua própria cultura eles foram rejeitados também. Jesus tinha avisado que seria assim. E isso não significa em momento algum que eles estão sem família, mas que eles encontraram uma família nova. O que nós precisamos entender a cada pessoa que chega aqui
e proclama Cristo juntamente conosco, é que ele é o nosso irmão. E isso significa ser família, e ele precisa ser abraçado por uma família nova. Uma família dos redimidos, uma família de que toda a história construiu pelo sangue de Cristo. Olha Marcos 10, 29 e 30. Marcos 10, 29 e 30. Alguém pode ler? Trinta. Cem vezes. E perseguições. Não esqueçamos das duas heranças que estão embutidas aí. Então nós devemos esperar perseguição neste mundo. Devemos, nessa era, esperar que, sim, por Cristo e por amor ao Evangelho, seremos perseguidos. Mas também 100 vezes mais do que qualquer família que talvez deixamos. 100 vezes mais do que qualquer família deste mundo. Nós temos 100 vezes mais casas, 100 vezes mais pais, 100 vezes mais mães, 100 vezes mais irmãos com Cristo. É isso que ele está dizendo. E isso já na era presente, isso desde agora. Você tem noção disso? Você consegue entender o que você tem na família de Deus e o que é legado a você participar? E ainda pensar que há mais depois? Você consegue pensar que há mais depois? Se Deus, caminhando aí já para uma conclusão, se Deus fez as alianças naturais, as alianças do nosso nascimento, muito fortes desde sempre, sabemos que é quase que, podemos dizer assim, né? Tem gente que nem gosta dessa palavra, mas quase que instintivo, é algo realmente natural, mães se preocuparem com filhos, o sentido de família de sangue é quase natural. E isso foi plano de Deus, foi intencional. Mas o pecado quer aproveitar essa força dessas alianças naturais para transformar essas alianças naturais em religiões. Ele quer perverter a ideia boa de família em uma ideia má de idolatria da família, idolatria familiar. Então, colocar a família em primeiro lugar, olha, voltamos ao tema anterior, é adorar a nós mesmos. Colocar a família em primeiro lugar é adorar a nós mesmos, mas é também perder a capacidade de amar a família, porque nós vamos viver de projetos e ideais que nós queremos, não servir a família de Deus que nós temos. Idolatria. Nós vamos acabar caindo num darwinismo ateu em nossas famílias. Ou seja, o que importa é essa linhagem, o que importa é isso em si. Então, voltando àquela amiga solteira antes da sua conversão, que olhava, tomando um café do outro lado da rua, saindo o pessoal daquelas SUV com seus carrinhos de bebê, todos com uma família nuclear grande e aparentemente feliz, e falando, será que eu me encaixo? O que foi pregado a ela? O Evangelho. Se fosse pregado, não, você primeiro precisa consertar sua família. Você primeiro precisa ser pertencente a uma saudável família nuclear. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Ainda bem, diz o autor, que foi pregado o Evangelho, apresentando para ela uma nova família. Ainda bem que foi apresentado o Evangelho e puramente o Evangelho. Então Jesus está, pelo seu Evangelho, nos convidando a pertencer a uma família. Não a família do sangue que corre nas veias, mas da família do sangue que foi derramado, o sangue de Cristo. Então,
Vou frisar para finalizarmos o versículo em Marcos 10. Enquanto vocês pensam aí, tem alguma pergunta? Tem alguma contribuição a fazer? Marcos 10, 29 e 30. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e, no mundo por vir, a vida eterna. Temos a vida eterna, tendo uma nova família. Você tem muito mais pessoas para cuidar em Cristo. Você tem muito mais pessoas para cuidarem de você em Cristo. Como temos vivido família. Como aqui na igreja temos vivido família. Posso partir então para os anseios, agora saindo um pouco do livro, mas tentando aplicar alguns desses conceitos. Naquelas buscas iniciais que nós citamos, perguntamos quais são as principais preocupações que nos fazem querer estudar o tema família, e o pessoal falou: olha, a nossa busca, o nosso desejo por ter uma família na igreja, uma família unida na igreja. Isso Cristo garante. Pastor Ciro? Nem se eu vou conseguir falar tudo, porque é tanta coisa aí desde o começo. Quero voltar um pouco no Isaías 56, a partir dali do convite aos eunucos e aos estrangeiros. É um convite a todos, e o propósito, o objetivo é de agregar esse povo ao povo de Israel, e no caso que foi se aprofundando, a igreja. Então o povo é convidado a chegar a formar uma igreja, e aí na igreja, esse povo convidado de todos os povos, sendo convidado a chegar na igreja entra o que a Laura citou sobre o livro, de você aprender a viver, não para si mesmo, mas daí é aprender a viver por o outro. Então, na igreja você aprende que a sua vida deve ser vivida para o outro. Então, quer dizer, você tem um mestre, que é Jesus, e esse mestre chega, como que eu quero servi-lo bem, ou alguns queriam ser o maior, né? Falou: se você quiser ser o maior, aprenda a servir, aprenda com o seu mestre a servir. Então nós somos convidados de todos os lados para chegar a formar uma igreja, para essa igreja aprender a servir, e a partir daí viver para os outros, viver para todos. Então é um negócio fantástico, o processo de um trabalho de Deus, fazendo até o contrário, como você citou, que o Marx queria realmente fazer o povo a se expandir e trabalhar para o governo, mas esquecendo isso, a mensagem da palavra de Deus traz esse povo formando igreja para aprender a servir para os outros. Daí começa, se você quer realmente ser um servo bom e fiel, é servir os outros. Não, se você quiser crescer, ser grande, aprenda a servir. Então, nossa vida começa a servir os outros, e esse servir é por uma razão especial. Qual é essa razão? A vida eterna, que é a promessa de tudo. Então, eu acho, para mim, é tão maravilhoso esse negócio aí, que começa e vai, é como se uma árvore plantada, que vai ter os seus tempos de folha, o tempo até chegar o tempo de fruto, e eu entendi isso desde o chamado eunuco, né? E quando a gente ainda vê o eunuco que
que lá foi chamado Isaías, depois lá em Atos 8, o eunuco está com Isaías na mão. Isso é fantástico quando a gente fala assim, a palavra de Deus, a eternidade, né? Ela é eterna, ela vai estar sempre à disposição daquelas pessoas que se interessam pela palavra de Deus, se interessam pela Bíblia, porque lá tinha olhando para a Bíblia, né, sem realmente compreender tudo, porque ele precisava saber de Jesus. E daí chega alguém que já tinha sua vida se dedicada aos outros, que era o Filipe, e aí então começa a ensinar aquele eunuco pelo Espírito Santo, e isso é igreja, isso é família, isso é tudo de Deus. E se nós perguntássemos para o eunuco, você quer ter uma família unida na igreja? Pelo Evangelho é possível? Então, nós precisamos entender que a nossa busca para termos família unida na igreja está garantida em Cristo. Por quê? Porque a família da igreja é uma família unida por Cristo, pelo Espírito Santo, por Deus Pai. Então, nós sempre, sendo parte dela, teremos essa família unida por Cristo na igreja. Ah, mas eu estou falando da minha família nuclear, estou falando da minha família que mora na minha residência. Em que lugar ela está? Então, a própria igreja é a principal família. A sua compreensão, isso que você tem entendido, ouvido, mastigado, entendido ou não, pode fazer a pergunta, serve à verdade do Evangelho sobre essa superioridade ou serve à idolatria da família? Então, nós precisamos entender que, primeiro, nós precisaremos chegar aqui, entender o que é família, auxiliar essa família, servir essa família para voltar exultante em casa e feliz com essa família em casa e falar, temos uma família maravilhosa para vocês também se juntarem. Porque se você voltar amargando o que você tem aqui dentro, na sua casa, você vai ajudar sua família a ficar distante daqui. Então, precisa partir do seu ingresso de corpo e alma, de espírito e dons, aqui dentro, para resgatar os que estão na sua casa. Então, se nós pensarmos em restauração e perdão em família, precisamos de uma família restaurada e perdoada. Lembre-se, a verdadeira família é uma família de restauração e perdão, não as nossas. Nós temos aí um verdadeiro perdão somente em Cristo. O que você espera de restauração e perdão sem Cristo? O que você espera neste mundo de restauração e perdão sem Cristo? O que esse mundo pode oferecer de genuína e verdadeira restauração? O que esse mundo pode oferecer de verdadeiro perdão? Pode? Você realmente crê nisso? Sei lá, com outras estratégias eu consigo restauração e perdão? Ou você entendeu que isso pertence a Cristo? Então, se a família não se render à cruz, todo o perdão e restauração sempre serão carnais e insuficientes. Então, quando a sua família precisa de perdão e restauração, para onde você aponta? Para a cruz. Para a cruz. Para Cristo. Somente para Cristo. E, infelizmente, nós temos perdido muito em pessoas que não têm apontado para Cristo, mas em outras estratégias. E como que eu me porto? Como deve ser a minha conduta perante familiares não cristãos? É exatamente a ideia de que você tenha uma família na igreja. Viver como quem encontrou a verdadeira família na igreja. Que está sendo santificada e aperfeiçoada, ainda falha, mas está em Cristo. Não deixe confortável fora da família eterna. Não deixe a sua família não cristã confortável fora de Cristo. Você precisa mostrar que aqui é o lugar. É em Cristo o lugar. É no novo nascimento o lugar de toda a família. Essa é a sua conduta. E o convívio e comunicação em família.
Aí nós vamos contar com a família da igreja também. Olha, minha família é cristã, mas está muito atribulada na base do amor e no auxílio da igreja, na luta por amar a família que temos, não a que sonhamos. É assim que nós vamos resgatar o convívio e comunhão em Cristo. E Cristo nos une com essa igreja, com conselhos, com a palavra mediada um pelos outros, com olharmos para o Evangelho e entendermos que nós vamos amar a família que temos, não a que nós projetamos, a família idílica, a família do nosso projeto e sonho, não é essa. É a família que temos. É a família que temos. Alguma consideração final? Alguém não entendeu nada e a gente volta para o começo? Você que entendeu, como você vai explicar para o outro que não entendeu? Adote. Adote filhos aqui dentro. Realmente viva a irmandade aqui dentro. Ajude pessoas. Você está aqui para levar pessoas a Cristo. Você está aqui para conduzir pessoas a Cristo. Você está aqui para testemunhar e proclamar. Vamos, então, encerrar. Última chance, hein? Eu vou ficar assim agora, tá? Vou porque a gente perdeu, é culpa minha também, de não fomentar. Agora, fomentando, vocês vão ser vencidos. Eu vou conseguir. Ninguém vence o homem paciente, diz a internet. Está na internet, é verdade, né? Pois bem, então, vamos nos colocar de pé? Apesar das brincadeiras, vamos nos colocar de pé e orar por nossas famílias.